Boa noite, pessoal. Marcelo na área mais uma vez. Tamo junto até depois do fim, 0659 PM. A gente tá no especial sobre inteligência emocional. Uau, vamos nessa. Olha só, estamos aqui ao vivo e em definitivo, direto de Londres, esperando aqui a nossa convidada super, hiper, mega power especial chegar. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Seja bem-vindo aí, galera. Quero dizer uma coisa pra vocês. É muito bom. A, enquanto a Raquel não chega, infelizmente eu quero pedir desculpas porque ontem não deu pra gente fazer a live Inteligência Emocional. O pediatra demorou muito pra me liberar lá com o pequeno Sam, e aí eu acabei chegando muito tarde em casa e infelizmente não rolou. Mas hoje, graças a Deus, está rolando e é uma felicidade muito grande estar aqui com essa super linda, a nossa querida, maravilhosa Raquel. Ela já está entrando já. Estou aqui, eu convidei algumas pessoas, daqui a pouco eu vou convidar outras. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Abrir aí o seu... Oi! Tudo bom, lindona? Olá! Tá me ouvindo bem? Joia, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Ai, que bom. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo tranquilo. Tudo. Pequeno Sam, como está? Rapaz, tá bem. É desafiador, mas tá bem. Na verdade, meu primeiro filho, eu não tive esse momento, né? Porque eu tava trabalhando em Maceió e eu fiquei 5 meses lá. Então, ele só foi para lá depois que tinha um mês de nascido. E aí, esse primeiro período de adaptação, eu fiquei uma semana com ele no hospital, depois eu voltei para Maceió, minha esposa ficou aqui mais um mês e depois foi. Então, esse primeiro período de adaptação eu não peguei. Para mim está sendo tudo novo, né? Mas está tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Mas é Que muito, bom, que muito bom. massa, velho. É a coisa mais extraordinária. Não existe coisa mais maravilhosa do mundo do que você ter um filho. Verdade. Não existe, não existe. É verdade, é verdade. Eu ainda não tenho, mas pretendo ter. Ah, 3. 3? No meu moral tem 3. No meu moral tem 3. Show de bola, show de bola. E aí, me conta um pouquinho de você. Vamos contar um pouquinho pro pessoal. Enquanto eu sento o dedo aqui no avião, vamos contar um pouquinho pro pessoal sobre Pessoal, vamos chamar a galera aí para isso. poder entrar e participar aqui dessa live. Tem muita coisa que Deus quer falar pra gente aqui É nessas isso aí. mensagens de hoje. Então, né, eu sou Raquel, eu, eu sou herdeira da promessa, eu nasci já num berço evangélico, tive essa grande sorte e fui doutrinada dentro do evangelho. Eu, como todas as pessoas, tiveram momentos de altos e baixos, mas esse momento é o meu maior alto com Cristo e eu estou muito satisfeita com tudo que Ele tem me mostrado. Eu sou professora, formo agora ano que vem na licenciatura, eu faço letras libras, mas eu tenho já lecionado há 3 anos na escola que eu estudei como antes aluna. E agora eu recentemente abri uma loja, né, para empreender, ela é um e-commerce. E para mim estava tudo certo. Eu estava super satisfeita com tudo que eu tinha conquistado até o momento. E aí eu fiz o CIS. Uhum. E a gente acha que tá tudo bem até você fazer o CIS. Não é, E quando cara? você faz o CIS, né? É ou não é, Marcelo? É, é exatamente isso. A gente acaba vendo que não é só isso. Você tá para fazer muito mais coisas. E então eu comecei a pensar mais na área que eu já trabalho, né? Que é com surdos, eu dou aula para ouvintes e ensino Libras, né? E tenho muito contato com surdos, vive o dia todo. E eu percebi que essas informações preciosas que nos têm chegado,
né, a palavra dessa forma que ela tem nos recebido, não tem chegado até eles. E isso me incomodou muito durante o CIS. Foi a hora que eu tomei realmente uma decisão e falei, eu vou ser coach. Eu Uau! vou ser coach e eu vou ministrar nessa parte, fazer esse intercâmbio, essa comunicação entre os dois mundos, entre o mundo ouvinte e o mundo surdo. E fazer ali ter, né, é um grande desafio para mim, você imagina. Eu peguei, acho que um dos mais, porque eu tenho que fazer exatamente tudo que nós ouvimos naquele CIS para pessoas que não ouvem, mas que sentem, que têm as mesmas dores que nós, que têm os mesmos sofrimentos e até mais, e precisam. Todos nós Sim. precisamos, né, de Deus. Então, eu peguei isso para mim e comecei a minha luta, né? Então, na jornada Eva, já tenho caminhado aí para esse caminho de pesquisa, porque vai ser um desafio muito grande, mas eu tô aí. Tô aí para o que deve eu sei que Deus está comigo. E é a palavra de hoje, Uau! perseverança. É exatamente isso que eu ia Perseverança, falar. exatamente. Você sabe que esse ponto, a gente falando um pouquinho sobre inteligência emocional, você sabe que esse ponto da sua vida que você conseguiu entender como um divisor de águas e que é assim, na verdade, é uma decisão, essa é a parte mais fácil, né? Não estou querendo, na verdade, a gente precisa, para a gente entrar num processo de entender em profundidade a perseverança, ou se tornar um ser indesistível, a gente precisa entender que a decisão é a parte mais fácil, é a parte mais tranquila de todo o processo. E aí, depois que a gente decide, a gente precisa mentalizar, colocar no papel e tirar do papel, né? Porque tudo aquilo que a gente imagina, pensa e coloca ele em prática, e a gente, tudo aquilo que o nosso cérebro consegue ver e enxergar, a gente consegue realizar. E se alguém já fez isso, aí é mais fácil ainda de realizar. Depois que Colombo colocou o ovo em pé, todo mundo diz que é fácil, e realmente é porque ele já tem as manhas, né? E aí ele ensina pra gente. E você é o Colombo que vai ter que colocar esse ovo em pé, né? Porque eu não sei se a gente tem isso dentro do nosso país. Essa realidade assim, você que está pesquisando, como é que é isso? É desafiador. Até na área educacional já é complicado. Existem escolas que não têm intérpretes, muitos surdos sem estudar por falta de oportunidade mesmo, até chegar a acessibilidade até o lugar onde ele está. Nas grandes metrópoles existe já, mas ainda há falhas, mas é um processo. É um processo, a gente precisa estar fazendo a nossa parte. Eu acredito que desde o novo governo tem repercutido muito mais, porque foi mais visto, mais Sim, visualizado. é verdade. E tem melhorado um pouco, sim. Tem melhorado, sim. Não está perfeito, mas nada é. Estamos aqui para fazer acontecer. Então, eu tomei para mim, eu já trabalhava nessa área há mais tempo, eu tenho 4 anos já nessa área, apesar de gostar, né, já ter empatia muitos anos atrás. Eu me apaixonei por Libras desde os 7 anos, quando eu vi o primeiro surdo na minha frente. E eu fiquei, eu ainda vou falar isso. Que massa, que massa. E eu corri atrás, realmente demorou um pouco, porque acho que não fica claro muito o que você quer quando você é mais jovem, também as pessoas não te dão crédito, porque você é jovem. Eu era criança quando eu falei que eu queria ser intérprete de Libras, mas acho que a maioria pensou assim: ah, nada, você vai ser outra coisa, isso aí é coisa de criança e tal. Mas era realmente o que estava dentro do meu coração. E não teve jeito, cara. Por mais que demorou, era isso que eu queria fazer, era isso que eu tinha que fazer. E quando eu vi minha primeira oportunidade, que eu já trabalhava, eu poderia pagar o meu curso, eu poderia entrar nisso, eu não pensei duas vezes. Eu fui e me virei.
na imersão sem saber o que era imersão, Marcelo. Depois que eu vi que o Paulo explicou tudo aquilo, né, no método, eu falei, cara, eu já fazia isso, nem imaginava. Porque eu fazia o curso todos os dias, eu lia, eu escrevia, eu via vídeo. Livro, vídeo, curso sem saber o que era. E depois disso é que eu realmente consegui adquirir mesmo ali a língua, fluência e tudo, e a própria escola onde eu estava estudando me contratou para ser professora, eu já tinha entrado na faculdade de Letras Libras, e depois que eu vi tudo acontecendo, eu falei, cara, Deus já tinha me preparado para o que eu tinha que fazer e eu nem sabia. Eu fui me dar conta depois. Né? Fui me dar conta bem depois. E aquela certeza que vem aqui dentro, você fala, ninguém me para mais. Sim, sim. Tanto é que assim, quer ver uma coisa? Dentro desse processo todo... Opa, tô aqui. Dentro desse processo todo seu de decisão, o que você acredita que é mais desafiador na história da sua vida até você chegar no ponto que você está hoje? Desculpa se eu posso perguntar isso. Sim. Eu acho que a maior dificuldade hoje não, de tudo que eu vivi, né? Eu acho que foi acreditar. Acreditar, porque eu vou tentar ser clara para você. Às vezes a gente escuta ou sente algo, né? Falar, eu acho que é isso. Mas aí você fica assim, mas será que é mesmo? Eu sei como é isso. Acho que não é isso, não. É que são aquelas vozinhas, como é que o Paulo falava? Era a franga, né? Exatamente. Tinha bastante. Então, eu não... Tanto é que, se você for olhar minha carteira de trabalho, Marcelo, eu trabalhei em 9 profissões antes de ser professora ou intérprete. Isso é uma coisa que você pensa assim, gente, peraí. É tipo Jonas. Eu me senti meio Jonas, sabe? Sim. A voz Deus falando, Raquel, vai, faz isso. E eu não dando ouvidos, fazendo outras coisas. E no final, eu fui, né, vomitada em cima de Libras. Como se eu tivesse saído da baleia. Eu falei, gente, era isso que eu tinha que fazer. Que coisa, né? Por que eu não acreditei antes? Por que eu não fiz isso antes? Enfim, mas eu acho que foi essa a maior dificuldade. Foi dar mesmo a atenção à voz certa, a acreditar em Deus, em sentir que realmente aquilo é a minha missão e me fortalecer. E quando que isso que aconteceu na sua vida, de verdade? Método CISA foi uma chave assim, foi uma chavinha desse tamanho não, sabe? Foi uma chave desse tamanho assim que fez assim, ó, pá! Foi uma alavanca mesmo. Eu falo assim, em todos os sentidos, completo, foi no método CIS. Porque por mais que eu fosse aos pouquinhos, eu não ia tudo. Hoje eu sei que é isso. Então eu vou com toda certeza. Destravou todo o seu potencial e toda a sua crença em relação àquilo que é o seu propósito. Exato. Palavra de Deus comigo, Deus o tempo inteiro comigo, tudo que vem acontecendo, eu falando assim, Deus, que isso? Sabe? Não tem mais nenhuma dúvida, né? nem nada. Então não existe mais assim, nada que ficar assim me segurando, me puxando ali para não cumprir o meu propósito. Mas e como é que era o seu processo de comunicação na sua vida, desde pequena? Desde quando caiu essa ficha para você, desde quando pequena que você decidiu essa profissão para a sua vida? Como que era o processo de comunicação com as pessoas, fazer conexões? Porque hoje eu sei que isso está muito claro na sua cabeça, assim, e está muito tranquilo. E a sua facilidade para realizar conexões hoje, ela é mais tranquila. Eu consigo enxergar isso em você, sabe? Até de observar o comportamento das pessoas. Você é muito observadora justamente por conta da sua profissão. E já me pegou dormindo algumas vezes, né?
É... Peguei mesmo. Aqui tá, é, A Simone está tá me falando que ouvindo me pegar agora? dormindo é fácil. Eu acho que deu uma travada. Raquel, eu vou pedir que você vê se você consegue sair e entrar de novo, tá bom? Para a gente continuar. Fica com essa pergunta aí, da Tudo bem. comunicação. Nossas Libras saiu, a internet travou. Ficou top aquele dia. O pessoal tá falando que ficou top, né? Enviar aqui a solicitação para falhando. Me conta aí se melhorou, pessoal. Travou e voltou. A Simone tá falando. Tá de volta? Voltou? Legal. Tamo aí? Tamo. Ê! Voltamos. Eu não entendi Sim, as conta para últimas mim. coisas que você disse. Então, falei com você a respeito de como é que foi esse processo de se libertar dentro da comunicação, ou se sempre foi assim, teve essa facilidade de comunicação desde sempre, como é que foi isso na sua vida? Eu, desde pequena, tive, sim, muita comunicação. Eu, eu comunicava muito amor, muito carinho, até determinada idade, acho que pequena eu era assim. Eu me lembro de ser assim, muito carinhosa, muito amorosa. Depois, acho que perto da adolescência já deu uma mudada, mas eu era do grupinho da escola que não tinha grupinho. Eu era de todos os grupinhos, mas não era de grupinho nenhum, sabe? Eu andava perto das Entendo. pessoas que faziam coisas erradas, mas eu não era do grupo deles. Eu não era do grupo das patricinhas, do grupo dos descolados, mas eu não era descolada. Eu vivia, eu transitava em todos os grupos, mas eu não era de grupo nenhum. Você entende como era? Tipo, eu conseguia me comunicar com todo mundo me apoiava, me cumprimentava e tal, mas eu não era de grupo nenhum, eu não era pertencente a nenhum. Estou aqui, vamos pegar a Raquel de novo, enviar a solicitação. Eu mudei a internet, vamos ver se vai dar certo.
Tô de volta. Que bom. Acredito que não vamos cair mais não, tá bom? Já mudei aqui a internet, agora vai ficar legal. Você estava falando que não era de grupo nenhum, mas era generalista. Você conseguia se comunicar com vários grupos ao mesmo tempo. Conseguia. Eu passava por todos os grupos, mas eu não era de grupo nenhum. E aí, às vezes, eu me sentia sozinha, porque não tinha. Eu sentia tipo um vazio, que ninguém me completava. Nenhum grupo me completava. Então, por isso eu não ficava em nenhum grupo. Mas eu não fazia distinção. Eu via em todos eles, conversava com todos eles, brincava com todos eles, mas era na minha. Eu ficava mais sozinha, me sentia também, às vezes, sozinha. E depois de um tempo, eu casei quando eu saí do ensino médio. E aí eu já tive um outro tipo de comunicação. Certo. E dentro dos CIS eu vi isso, que eu estava muito assim, eu não tinha orientação, não tinha coach naquela época ainda, nem ninguém que ficasse, né, falando com a gente coisas certas, erradas, ou caminhos distintos que você pudesse tomar. E eu fiquei 5 anos e meio tentando fazer o que eu achava que estava certo e na minha razão, né? Que eu não pensava da forma que eu penso hoje. Foi, inclusive, uma das coisas que eu pedi perdão. Hoje eu entendo que também foi culpa minha. Antes eu nem isso falava. E que eu não fui perseverante nesse momento. Eu não insisti da forma correta. Eu não fiz as coisas que eu deveria fazer. Eu pensava que eu estava fazendo, mas eu não estava fazendo. Então, eu entendi depois que me faltou essa perseverança, essa constância, essa pessoa que não desiste, mesmo que está ali firme, para poder conseguir sustentar o casamento da forma que era o correto, né, que Deus fazia. Até o período que a gente acabou terminando mesmo, a gente separou. Isso já tem 11 anos, né? Eu casei quando eu tinha 18. Eu já tenho 35. Eu separei com 23. E depois desse período, eu de novo transitei por vários lugares, de várias formas. Atualmente perceber, e foi engraçado, Marcelo, porque eu chorei com Deus e eu falei assim, eu falei com Deus, isso foi muito engraçado, assim, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero ser perseverante, eu quero uma constância. Eu não quero ficar com o Senhor e quero ficar sem o Senhor, eu não quero ficar transitando, porque a minha vida inteira foi de transitar entre as coisas e eu não quero. Ui, acho que travou outra vez, espera aí, vamos por partes. Isso mesmo, um pouquinho. E aí, eu pedi essa mudança para Deus. E você sabe, né, Marcelo, que quando a gente pede para Deus, Ele dá. O que você pede, Deus te dá. E ali, quando eu pedi essa mudança, 2 semanas antes do meu aniversário desse ano, 7 de setembro eu faço aniversário, e fizeram para mim uma surpresa no meu trabalho. Ui, tá me ouvindo? Tá, né? Fizeram uma surpresa para mim no meu trabalho e me deram, quando a gente pede, ele dá. Me deram um livro do Paulo, Criação de Riqueza, e dentro do livro tinha o meu voucher para o método CIS. Quando eu vi o voucher do método CIS, eu comecei a chorar de alegria. E eu chorava porque eu sabia
e a minha resposta estava ali. Que Deus tinha me ouvido e que ali estava a minha Uau. perseverança. Porque eu ia aprender a ser constante, a ser perseverante, a realmente não sair mais do caminho, entender Uau. realmente o meu propósito e seguir em frente. Foi bem assim que tudo isso aconteceu. Que legal, Raquel. Que Nem legal conheço ouvir essa sua gente. história. Enfim. É. E é impressionante porque o que a gente aprende lá é que o Paulo frisa muito e que eu tenho trazido para as minhas lives também, principalmente emocional, é que a inteligência emocional é você saber o sentimento, usar o sentimento certo com a pessoa certa, na hora certa, na intensidade certa. Isso me trouxe uma luz muito grande. E aí, quando você fala sobre a sua história e fala sobre a perseverança, e você fala que você vem de um histórico que você era generalista, e talvez essa generalidade era para você fugir de uma responsabilidade inconsciente, de um propósito, entendeu? Porque quando você faz Exato. parte de vários grupos ao mesmo tempo e você não define exatamente. Minha irmã, eu desativei um pouquinho os comentários, porque como está travando muito, eu imaginei que pudesse ter sido por causa dos comentários, eu desativei por enquanto. Então, o que que acontece? Minha irmã, ela fala muito isso, falava muito isso para mim, sabe? Chega assim, você quer coisas demais ao mesmo tempo e não decide uma coisa só e não foca naquilo. E aí, por conta disso, a gente demora demais para alcançar. E minha irmã sempre foi minha parceirona em todas as decisões. Cara, eu quero uma academia, estou junto com você. Eu quero uma empresa de treinamento e desenvolvimento, estou contigo. Eu quero isso, eu estou contigo. Tanto é que ela formou em coaching, ela fez o curso pela Sociedade Brasileira de Coaching antes de mim. Ela se formou em coaching antes de mim. Então, assim, e ela compra as coisas, assim, sim, de uma forma profunda e extraordinária, mas ela sempre falava, põe o pezinho no chão e vamos fazer uma coisa de cada vez, porque você tá interessado em várias coisas e não foca em uma coisa só. Vamos focar em uma coisa só para não se perder. Aí eu já fui vender Rinodê, sabe? Eu já fui... É sério. E aí, assim, é umas coisas que... sabe aquele... A síndrome da Fênix, que todo mês você tem uma coisa extraordinária e maravilhosa para poder fazer, e aí, de repente, eu cito isso nas minhas lives, e esse cara sou eu, esse cara que você encontra e que você pergunta, e aí, aquele negócio extraordinário, fantástico, que ia dar certo, que agora vai na sua vida, como é que tá? Não, aquilo lá é furada, não tem isso não. Eu agora tenho uma outra coisa sensacional. Esse cara era eu que fazia isso, entendeu? E aí eu pensei assim, cara, o meu propósito é falar sobre o Pai, desenvolver pessoas e fazer isso de forma sem muito mimimi, porque eu, sendo coach, ou sendo mentor, falando na cara da pessoa o que ela precisa ouvir, eu vou me responsabilizar do mesmo jeito. E o processo de coaching, ele é muito massa, porque assim, você abre brechas para falar assim, eu posso ser verdadeiro com você em alguns pontos que eu estou observando? Sim, pode sim. Eu acredito nisso, 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 nisso. Isso faz sentido para você? E não é, e o sistêmico é massa, justamente o que me apaixonou dentro do processo do sistêmico é justamente isso. Porque quando eu formei, não tenho nada contra a Sociedade Brasileira de Coaching, sou apaixonado, eu fiz vários cursos, fiz o Leader Coaching, eu fiz o PPC e tem um outro treinamento lá com uma mentora super extraordinária que mora fora do país hoje, que eu gosto muito dela, que é a Adriana Marques. É uma pessoa que eu acompanho, inclusive. Estou negociando uma mentoria com ela para o desenvolvimento da minha carreira, da minha vida. Mas o que eu achei massa é que, assim, existe uma diferença muito grande dentro do processo que eu fiz, que, assim, dentro da sua roda, escolha um ponto de alavanca. Entendeu? Dentro da sua roda, escolha um ponto de alavanca que você acredita que se você trabalhar, você vai conseguir alavancar todos os outros. O CIS, ele fala assim, vamos alavancar tudo junto de uma vez só, não escolha uma parte só da sua vida. O sistêmico é você sair de casa, ter uma vida extraordinária. Sabe aquela vida extraordinária, aquela roda?
ela ser trabalhada, eu acho que eu ainda tenho ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui. Essa roda, ela ser trabalhada e não ficar assim, porque isso não roda, né? Então, mesmo que eu trabalhe um ponto da minha vida aqui, ela não roda, ela não gira. Mesmo que melhore um pouco, e o sistêmico, ele trabalha todos os outros ao mesmo tempo. Trabalha todos ao mesmo tempo. E isso é que me deixou fascinado e muito feliz. E aí, em profundidade no nosso assunto, o que é persistência, perseverança, se tornar indesistível? Porque, como a gente estava falando, a parte mais tranquila e mais fácil é o processo da decisão. Ó, você ficou até mais limpa depois que eu desativei os comentários. Poxa vida. Que pena, porque na imagem ficou mais limpa, de verdade. Que pena, porque eu sinto saudade de ver o comentário das pessoas, de conversar. É verdade. E assim, a persistência, a constância, se tornar indesistível, ela é a parte mais desafiadora da decisão, né? A decisão é simples, é assim, eu decidi ser coaching. Uau! Sensacional, extraordinário, fantástico. E você me falou que vai trazer um texto em relação a isso, né? Mas Sim. não é a parte mais tranquila e mais fácil. É a E parte mais também não fácil, é. é. Não, e também não é, por exemplo, porque você tem que assumir as responsabilidades das suas emoções. Quando você fala, eu vou ser perseverante, você tem que assumir aquilo ali para você, o caso da autorresponsabilidade, né? As ações da sua vida, e você vai falar, não, eu sei que isso aconteceu, mas eu vou além, eu vou persistir em cima daquilo, né? Isso é a perseverança, é você saber onde está ali, igual você mostrou a roda. Eu sei onde está o problema, mas eu É, vou fazer ela subir. Eu vou aumentar. A minha roda tem que rodar. Ela não pode sair picando por aí, né? A minha ficou uma exatamente. estrela, Marcelo. A sua ficou até bonitinha. Não sei se essa é a real sua, mas a minha Não, ficou não bem é. Isso é um exemplo, é. fabuloso. Eu olhava e falava, meu Deus, isso não roda nem aqui, nem em lugar nenhum. Foi nem no Exatamente, espaço aqui rodar. exatamente. E aí, olha E só, foi de cara começar a trabalhar em cima daquilo, né? é justamente não parar, né, velho? Pode, Exato. pode falar. Quando a gente. Essa palavra me veio muito à mente, porque, convenhamos, né? Vivemos em um mundo completamente instável, com pessoas emocionalmente complicadas, que não sabem o que querem, estão perdidas por aí, não têm noção de o quanto elas podem ser perseverantes, podem ser evoluídas em relação à vida e prósperas em tudo que elas quiserem. E quando a gente já está nesse metade do caminho andado, a gente começa a ver muito mais problemas na vida das pessoas, que elas não veem que é simples uma decisão e ir além. E decidir, igual você disse na sua live de mais cedo, você falou sobre eu escolho viver o céu ou eu escolho viver o inferno. Não tem meio termo, né? O Paulo também falou isso lá no curso. Ou é sim ou é não. Você quer chorar ou você quer sorrir? É simples. Não é fácil, mas é simples. É simples. Essa é a decisão. A palavra, eu fiquei. Cara, a gente recebe tudo que acontece conosco durante o nosso dia a dia como se fosse uma coisa muito ruim para nós. E a gente esquece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que nas provações existe o nosso teste de perseverança, que é quando a gente vai realmente alcançar o objetivo, o nosso objetivo, o objetivo de a nossa recompensa. Chamou muita atenção, porque a primeira coisa de ruim que acontece, a pessoa faz. Lança uma praga, fala mal, acabou o dia, e aí acabou tudo. Acabou tudo. É a fatal
Travou novamente. Voltou? Oi, eu tô aqui. É porque eu tô dividindo a atenção com você, é porque travou um pouquinho, mas Voltamos. vai Muito lá. bem. Você chegou a ler o texto, não? Não, só foi ler. Vou Tá, lê-lo agora. então vá. Eu gostei muito da Então, parte que você falou, assim, de que a gente chega no processo do teste de perseverança. Isso é muito exato. extraordinário. Quando você terminar de ler, eu queria falar uma palavrinha sobre isso, mas vai lá. Leia o Claro, que você escolheu para perfeitamente. trazer, que o Espírito Santo Então, é tocou no bem seu curtinho o coração. texto. Então vamos Então, lá, você lê quer... o texto. Vamos ler o texto, que isso tem que ficar registrado, esse texto, em nome de Jesus. Que todas Amém. Já as está. outras coisas podem ser, podem passar, mas o texto não. Não, texto não. Então, eu tinha falado com vocês, quem quiser acompanhar, tá em Tiago, tá? Tiago 1, do 1 ao 4, e depois eu faço uma breve leitura do 12, que também tem a ver com a nossa perseverança de hoje, tá? Tá. É bem curtinho, rapidinho, vocês vão ver. Então, em cima de tudo já tem escrito os benefícios das provações. Tem muita gente que recebe as provações como coisas ruins, mas a partir de hoje, todos vocês que assistirem isso vai ter uma nova luz, que a aprovação é boa. A aprovação é boa. Não pensem o contrário. Aprovação é bom. Vamos lá, olha. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que provação da fé, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Agora o 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que os amam. Cara, isso aqui Top demais, né? Nossa! Nunca mais eu reclamei, Marcelo. Eu recebi isso com tanto amor, com tanto. Gente, provação é bom. A Bíblia falou, a provação é boa. Não reclame, não reclame. Seja perseverante, receba com alegria, é o que diz a Bíblia. Receba com alegria. Olha que demais. E aí, olha só, a gente falando sobre inteligência emocional, e eu quero aproveitar justamente esse texto, esse capítulo que você trouxe, para falar uma coisa importantíssima também. Que é assim, ele diz assim, tenha perseverança, e ele não fala assim, tenha perseverança e se lasque, tenha perseverança você sozinho, É, faça com que tenha o seu controle emocional sozinho. Não, ele diz assim, se você pegar os 5 aí, os 5 e os 6, ele diz assim, ah, mas eu não tenho sim, sabedoria nem inteligência emocional para ter perseverança. Aí ele diz assim, olha só, se porém sim. algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, persevere. Olha só que massa, extraordinário isso. Perfeito isso, é perfeito. E lendo esse texto, Marcelo, foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque quando eu orei e pedi para Deus, eu quero realmente uma constância, eu quero que minha vida mude, eu quero ser toda, profunda e totalmente de Deus. E ele me deu o quê? A sabedoria. Ele me Legal. deu o curso para que eu entrasse e aprendesse
como eu devo lidar com os meus problemas, como eu vou seguir o meu caminho, como eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, fazendo da forma correta. E aí eu obtive inteligência emocional, eu tive a sabedoria e eu tive o meu acerto com Deus direto, acesso pleno. Isso me deu tudo o que faltava para que eu conseguisse atingir o meu objetivo. Por isso que eu falo que hoje eu não tenho mais empecilho, porque eu sei que a aprovação que me vier, eu vou receber com alegria, porque eu vou ter ali a minha fé restaurada todos os dias em Deus para alcançar o que eu preciso. Massa. Isso Isso aí. é maravilhoso. E sabe o que que é legal? Que pronto, né? Você decidiu, tem perseverança e vai alcançar tudo. Aquele lance do aconteceu. Porém, Aconteceu. você será testado, né? Claro. Sabe o que que é massa nesse processo? É justamente isso. A gente está falando que a decisão é simples, a gente precisa pagar o preço e ainda vou ser testado por isso. É o que ele está dizendo na palavra que você acabou de ler. Quando você lê o Pagar o 12 preço. lá, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter Exato. sido provado, certo? Ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu. Ele olha lá de cima e fala assim: decidiu, é? Que bonitinha, a Raquel decidiu. Tá bom, deixa eu ver se ela decidiu mesmo. Vamos ver. Vou fazer ela bater o carro. É bem assim, vou fazer ela bater o carro para ver. Bateu o carro, tá todo mundo bem, ninguém se machucou, tá tranquilo. Beleza. Olha, a Raquel lá tá chutando o carro. Rapaz, ó, vem cá ver a Raquel. Aí chama Jesus, chama o Espírito Santo, tá vendo? Olha lá, Raquel, ó. Tá me xingando a Raquel. Tá me Não, tá me xingando. Tá xingando me a xingando. Raquel. Aí ele Porque espera assim, de repente você olha para o alto e fala assim: Eu não vou desistir. Aí ele olha para Raquel e fala assim: É exatamente isso que eu espero de você. E aí você exato. foi provado e aprovado no pouco, e no muito eu te colocarei. Simples assim, como a Raquel falou, não é fácil, mas é Não, não simples é assim. fácil. É simples Mas é assim. simples. Quando a gente entende a simplicidade, a gente começa até a pensar que realmente é fácil. Na verdade, eu acho que a gente precisa realmente treinar até ser. Uau, é isso aí. Treinar até se tornar. É isso aí. Porque de início, a primeira vontade que dá é essa mesmo. Somos humanos, é assim. Mas o cérebro da gente não tem que. A parte lógica, a razão, deve tomar posse ali da emoção. Porque a Sim. primeira reação é a emoção. É. A primeira emoção é a reação. A reação é a emoção. E aí você fala, Senhor, muito obrigada! É, é, é. Eu estou sendo provada, o Senhor está me vendo aqui. Quer dizer que eu estou perto do meu objetivo. Isso aí. Glória a Deus! Irmãozinho, não fica preocupado, eu pago o teu carro, Deus vai me dar condições, tá? Fica É isso aí. suave aí, quer que eu te É leve isso para o aí. hospital? Tá tudo tranquilo mesmo? Não, faço questão de chamar uma ambulância para ti. Vamos, Júlio, vou pregando para você ainda no caminho, que vai ter como É isso aí. É temos a exatamente chance de isso. ainda salvar a sua vida lá, vai pro céu. É isso. É difícil, mas é simples. É É. simples. É só fazer o contrário do que você pensou na hora. Essa é a grande sacada. Só é você fazer o contrário daquilo que você está acostumado a fazer automaticamente. É se Exato. tornar Sentiu vontade de raiva? intencional. Pera aí, não é raiva agora que eu quero amor. Ô, É. meu irmão, você está precisando de ajuda? Quer que eu converse com você agora? Preciso de alguma coisa? É o contrário. E quando eu fiz isso a primeira vez, Marcelo, eu vou te falar, foi tão bom. Foi tão bom. Na hora pareceu impossível, mas eu fiz e eu falei, cara, a sensação é muito gostosa de depois, sabe? Você faz ali e aí você fala, cara, ui, ui.
Peraí que deu um negócio. Aí. Hum. E sabe o que Fala, é legal, Raquel? O legal é eu que ele sobre... diz assim, ó. Não precisei matar ninguém. Pode falar. Sim, sim. Ele diz assim, ó, ele diz assim no 13, dando continuidade aqui no 13, ele fala assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Olha só, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A gente não está falando sobre tentação, a gente está falando sobre provação. Ele não tenta. Aprovação. Quem tenta é o demônio. Ele prova. É importante deixar isso muito claro na cabeça das pessoas, né? Deus não tenta ninguém. Diz, Deus não dá tentação maior do que o que a gente pode suportar. Deus não dá tentação nenhuma para você. Deus dá verdadeiramente para você provação para você ser aprovado. E pode ter certeza que ele não te dá nenhuma provação acima daquilo que você pode suportar. Porque Deus não é injusto. Ele é pai. É a mesma coisa de você pegar o seu filho e dar uma prova de matemática da 8ª série para ele estando na primeira série sem ter o conhecimento de fazer. Deus não faz isso, né? Não, Deus não faz isso com a gente. Ele conhece não a gente existe do essa fundo do possibilidade. coração e conhece a nossa capacidade. Então, fala assim: ai, Deus está pedindo tanto de mim, porque você está dando pouco de você. Ele sabe a sua capacidade. Então, ele não está Exato. pedindo muito de você. Ele sabe exatamente até onde você quer chegar. Ele está te puxando. Ele está te puxando. Ele coloca o presente aqui e fala assim: filhão, tá vendo isso aqui? É seu. Tá bem aqui. Venha buscar. Não é eu vou te dar aí na sua mãozinha. É venha buscar. Ele está aqui. Venha buscar. E, e é interessante, Marcelo, porque assim, você acha que Deus não te conhece, pessoas que estão me vendo aqui agora? Você acha que Deus não conhece você? Poxa, foi Ele quem te fez, Ele te planejou antes mesmo de você nascer. Você acha que Ele não sabe das suas capacidades? Não é? Quando viu o problema, o que você deve pensar? Cara, se Deus me deu essa aprovação, é porque eu sou capaz de conquistá-la, de É isso passar aí. por ela. É isso aí. É isso que é o pensamento. Se eu estou perante aquela prova, nossa, mas aconteceu isso. Gente, se tudo isso aconteceu comigo, é porque Deus quer que eu passe. E que se ele me deu tudo isso, mas tá difícil, tá pesado. Não, não está. É exatamente a medida que você consegue fazer. Você tem que pensar assim, nossa, Deus está caprichando aqui porque eu tô muito importante. Olha o tanto de gente, eu sou muito importante. Pensa, olha o tanto de coisa, eu sou muito vencedora. Olha, eu vou vencer nisso, 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 nisso. Que isso, hein, Deus? Tem Porque é mais? Bora lá que eu exatamente tô assim. pronta. É. Eu tô pronta para vencer. Porque eu sou vencedora. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Então eu posso vencer qualquer coisa. Eu não E tenho que ele, pensar, nossa, mas aconteceu isso, mas aquilo ali eu não vou aguentar. Meu Deus, é claro que vai. Claro que ele nos vai. aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele Exatamente. nos aperfeiçoa exatamente naquilo. Eu sigo um cara que eu acho fantástico. Para você ter ideia, eu não vou nem citar ele, eu vou citar Moisés. Moisés era um gago, né? Ele era um gago que precisava falar com o povo e liberar e conseguir, Deus conseguir através dele libertar o povo do Egito. Simples assim. Então era um gago que precisava falar com o faraó. Você imagina a paciência do faraó para ouvir um gago? Não, Deus aperfeiçoa na fraqueza, não é? E quem disse que ele. E aí Deus colocou Arão, o irmão dele, para ser a pessoa que ia se comunicar e conversar, e que ia falar com o povo. E outra coisa, quando você está, como a Raquel falou, quando você está levando chibatada, meu irmão, significa que o trem é muito cabuloso. Porque se não fosse assim, por que que o diabo ia querer tirar a vida de Moisés? Por que quem quis tirar a vida de Moisés? Foi ele. Então, porque o negócio é muito cabuloso. Então, se você está aí do outro lado, está pensando em, até em tirar a sua vida, em desistir, cara, eu vou dizer uma coisa para você, Raquel. E eu vou dizer uma coisa para você que é muito importante. Um sentimento de desistir vem à minha cabeça quase todos os dias. Quase todos os dias. Quando essa pandemia começou, eu decidi fazer
o que minha irmã sempre me aconselhou a fazer, focar naquilo que era o meu sonho. E eu comecei a me desenvolver, buscar conhecimento, ler mais, estudar mais, conhecer mais e começar a colocar a cara para bater. E eu estava contando outro dia, a gente tem um canal no YouTube, eu e minha irmã, e em um ano de trabalho, em 11 meses de trabalho, a gente não gravou 11 vídeos. Em 7 meses de pandemia, a gente tem quase 300 vídeos no YouTube. Então, assim, é quase um ano de gravação de vídeo em Que 7 coisa. meses, entendeu? E assim, gravando massivamente, criando conteúdo massivamente, buscando conhecimento massivamente para trazer. Claudinha está falando assim, que a minha irmã está dizendo, Deus diz para Ezequiel, será difícil, mas eu vou à sua frente. E a gente falou sobre isso na live do Trono hoje. Nós falamos sobre entender o chamado, que é exatamente isso que você fez, você entendeu o chamado e entendeu a importância do chamado do método CIS, né? Levantou-se, e o levantar não é do homem, é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E quem levanta Ezequiel é o Espírito Santo. E aí fazer entender, o povo entender, olhar para mim, olhar para você e ver Deus em nós. Fazer entender que existe um profeta, que existe um, um, um embaixador do reino na terra, né? E aí o Exato. resto é ele que faz, e ele faz de forma extraordinária. E eu decidi isso na minha vida. E todos os dias, Raquel, todos os dias me vem o sentimento, cara, não vou acordar cedo hoje, cara. Não vou fazer live hoje, cara. Tô cansado. Eu olho às vezes para a live, eu vejo 5, 6 pessoas. Eu fico feliz quando eu termino uma live, por exemplo, hoje, que eu terminei a live da manhã, e eu disse, 25 pessoas entraram e saíram da sua live. Eu fico maravilhado de feliz, sabe? E pode ser minha irmã só do outro lado lá compartilhando, eu vou continuar falando. E os frutos vêm. Eu estou fazendo mentoria, Raquel, todas as segundas-feiras, com pessoas que dizem, não, estou precisando de bater papo, de conversar, vem, vem. E eu montei a minha agenda de segunda-feira fazendo mentoria. E sabe o que é que eu recebo disso? Eu recebo disso a gratidão do meu pai. Eu recebo disso a gratidão do meu pai. Por quê? Porque eu estou há 7 meses, eu não vou cansar de falar sobre isso. Eu estou há 7 meses, porque quando eu falo sobre isso, eu falo da imensidão, da perseverança, de você não ser indesistível e o quanto que o nosso pai está por trás disso tudo. Porque eu estou há 7 meses parado em casa, sem trabalhar secularmente, ganhando grana. E eu comprei um apartamento. E eu estou pagando o apartamento. E eu tive um filho, e o meu filho não tem nada que falte para ele. E eu não vou cansar de dar testemunho do quão é Exato. grandioso o meu pai. Entendeu? E sabe quanto de dinheiro que está entrando na minha vida? Está entrando no salário da minha esposa, mas meu, porque quando eu decidi ser empreendedor, eu já trabalho há muitos anos com a minha empresa. Entendeu? Então, assim, eu parei de trabalhar, não está entrando grana e não está me faltando nada. Nada, nada. E eu comprei um apartamento. Eu tenho 41 anos, empurrando com a barriga comprar um imóvel para mim. E na pandemia, sem trabalhar, eu comprei um apartamento. E estou pagando Entendi. ele e não está faltando nada. Por quê? Porque grandioso é o nosso Pai. Quando a gente é perseverante, quando a gente é fiel no pouco, ele nos coloca no muito. Ele olha lá para cima e fala assim: é isso que eu espero ouvir de você. Eu espero ouvir de você, eu espero ouvir de você verdadeiramente, nada mais, nada menos que eu não vou desistir. E a gente só consegue isso com inteligência emocional de verdade. Alguém perguntou se você não era surda. Não, mas ela Eu trabalha com. É. não sou surda, sou ouvinte. É porque eu entrei agora pelo outro meu Instagram, né? Que é Sim, o Cartão CSQ. O outro era Nossa Libras, né? Esse aqui tem sim. mais pessoas até. Uhum. Então, Marcelo, isso que você falou realmente é a perseverança, né? Aquilo que você antes estava morno e aí você aqueceu. É, Você uau. estava.
Ali Vai. existe essa palavra também, né? Nem frio nem morno. Pior é o que esteja morno, que é nem lá Sim, nem cá. Eu acho que nós dois nos revivemos dessa forma, que eu era é, morna, você também era morna, sim. morno. E aí, pum, agora você está ativo e estamos ativos, perseverando o tempo inteiro. Eu queria falar, eu não sei se já está no tempo de encerrar, mas antes de Manda encerrar, bala. eu gostaria de falar mais uma coisa. Ela casa exatamente com isso que a gente está falando, está em 2 Coríntios 4,16, que é exatamente sobre essas provações que a gente tem vivido e a gente, né, precisa fazer o quê, né, com isso? E aí diz assim o 16, né? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos, não atentamos nós, oh Jesus, não atentando nós nas coisas que vêm, mas das que não se vêm, ou seja, a nossa fé, Exatamente. porque as que se vêm são temporais e as que não se vêm Então, eterno. são eternas. Essa palavra acho que vai também para ti, né? Porque você fala Sim, do seu. Olha que palavra poderosa, Marcelo. sim. Não é pro agora, é pro nosso Para o futuro. nosso futuro. Para o futuro de todos que estão aí do outro lado também. Próxima live às Exato. 20 horas. Não quero perder por nada. Por conta da internet ruim. É verdade, essa hora é meio complicada mesmo, mas começou a melhorar, Polly. Polly é uma linda parceirona também. Trabalhamos juntos aí. Vamos fazer uma oração para encerrar? Eu senti no meu coração a vontade de fazer uma oração para encerrar, Raquel. O que você acha? Você faz Ora, para vamos gente? fazer oração. Quer que eu ore? Quero, por favor. Senhor, meu Deus, nós te damos graças pelo dia de hoje. Nós te damos graças pelas nossas vidas e por todo o cuidado que o Senhor tem tido com elas. Nós te damos graças, Senhor, pelos nossos pensamentos positivos e negativos, pelas nossas provações, porque entendemos que é assim que alcançaremos as nossas recompensas prometidas pelo Senhor. Nós agradecemos, Deus, porque temos essa mente, essa inteligência emocional que o Senhor depositou em nossos corações, nas nossas vidas, para que sempre possamos aprender, desenvolver e ajudar as outras pessoas a também se desenvolverem, a também alcançarem as suas recompensas. Gratidão pela vida do Marcelo, Senhor, pela família incrível que ele tem, poderosa. Gratidão pela minha família, pela família de Amém, todos que Senhor. aqui Em nome de estão Jesus. presentes, aprendendo sobre inteligência emocional e aceitando, Deus, que as nossas provações são benéficas, são para o nosso bem, porque Amém. todas as coisas cooperam para o nosso bem e que assim nós vamos alcançar de fato a coroa que o Senhor tem nos prometido. Amém. Gratidão eterna, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos por cada problema que o Senhor nos deu, Em para que nome de passamos Jesus. por ele e sejamos provados e, enfim, temos a nossa vitória. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Esteja Jesus. conosco sempre. Amém. 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 Raquel, linda, obrigado. Obrigado por essa presença, Eu por que essa agradeço, Marcelo. Eu disponibilidade. amei.